Olá, mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato e de verdade estar reinando na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. O próprio Cristo disse que os meus erram por não conhecer as Escrituras. Ele também disse: procurai nas Escrituras porque são elas que de mim testificam. Eu sempre digo que a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, se tratando da Bíblia, quem dá a mim, a você, é o Espírito Santo, ok? Hoje eu vou trazer um estudo rápido aqui para que você entenda o que é a fé, tá bom? Então você vai entender dentro de poucos minutos, tá? Nós, gentios, nós somos justificados por fé, não por obras, tá bom? Nós somos justificados por fé. Fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que não se viu. Ou seja, se eu disser para você que você é salvo pela graça, então, meus amados, você tem que crer pela palavra. Ou seja, você vai falar: ué, eu sou salvo pela graça? Que graça? A graça, tá, meus amados, do feito de Cristo na cruz. Esta é a graça. Qual me refiro que está escrito em Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós. Não vem de vós por quê? Porque não iria depender de nada do que eu fizer para que eu viesse a ser salvo, tá bom? Então nós somos gentios, nós somos justificados pela graça, pela fé, tá? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você vai entender aí. Jesus, meus amados, ele veio, tá, não para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Por isso que eu digo que Mateus, Marcos, Lucas, João, além de ser livro histórico, ainda é livro da lei. Por que livro da lei? Porque Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Então, todo o seu tempo de existência aqui na terra, ele estava cumprindo a lei. Por que que ele se batizou? Para se cumprir a palavra e para cumprir também a lei. Por que que Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia? Porque ele era judeu e ele estava ainda debaixo da lei. Ele estava cumprindo a lei. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, só que Jesus, ele veio cumprir a lei, mas ele veio também provar, mostrar, tá, ao povo judeu que não seria mais por obras, e sim por graça, por fé, tá bom? Olha o que diz aí João 4, tá? A partir do 39, olha só. Diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Ou seja, muitos dos samaritanos creram em Jesus de Nazaré, creram, acreditaram, né, que aquele de fato era o Messias, o enviado do Deus vivo que o povo esperava. Mas eles não viram, tá, obras que Jesus tinha feito. Eles não creram, tá, que eles estavam diante do Filho de Deus por Jesus ter feito algo, por Jesus ter feito um milagre. Não, eles creram através da palavra da mulher. Que mulher? É a mulher de Samaria. Tá? Depois você lê todo o contexto lá, que é a mulher lá do poço de Jacó, tá bom? Então, ou seja, a mulher, quando Jesus apareceu a ela ali no poço, que Jesus pediu a ela água, tá? Então Jesus, vou resumir rápido aqui, pediu que ela desse de beber. Então Jesus mandou que ela, vou resumir aqui, para que ela chamasse o marido dela. Disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tivesse 5 e o que tens não é teu. Então a mulher disse assim: vejo que tu és profeta, né? Então, ou seja, eu vou resumir, depois você lê todo o contexto lá, tá? Então, ou seja, meus amados, aquela mulher acreditou que ela, de fato, estava diante do Filho de Deus. Ou seja, não precisou de Jesus, naquele momento ali, diante daquela mulher, fazer nenhum milagre para que ela viesse crer que ela estava diante do Messias, do enviado de Deus. Então, ou seja, ela creu pela palavra, tá, que Jesus disse para ela ali, naquele momento. Então, através do que Jesus disse para ela, ela correu para a cidade e avisou todo o povo. Então, este povo é esse aqui,
de João, tá? 4,39, que diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Ou seja, Jesus disse para aquela mulher tudo o que ela tinha feito, tá? Então, ou seja, depois ela disse para Jesus dessa maneira. Então, meus amados, aquela mulher, ela disse para Jesus assim, tá aqui em João, tá? 4, 25, que ela falou assim, olha, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou que fala contigo. Então, ou seja, nesta mesma hora, aquela mulher creu que ela de fato e de verdade ela estava diante do Messias, ela estava diante daquele que o povo esperava. Então ela correu até a cidade e anunciou para aquele povo que estava diante, que tinha visto o enviado, o Messias, o Filho de Deus. Então, ou seja, meus amados, por que o tema aqui é fé? Porque Jesus não precisou fazer nenhum milagre para aquela mulher samaritana, para que ela viesse crer que ela estava diante do próprio Cristo. E nem tampouco essas pessoas aqui de João 4,39, que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, creram, acreditavam nele pela palavra da mulher, tá? Foi pela palavra da mulher, que a mulher, quando Jesus disse que ele era o próprio Messias, ela correu até a cidade e disse àquele povo. Então, por isso que está escrito aqui em João 4,39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, ou seja, não foi nem pela palavra do Messias, foi pela palavra da mulher, tá? Que testificou e disse-me tudo o que tinha feito. Então, ou seja, meus amados, por isso é que eu digo que não é por obras, é por fé. Quando lá em Efésios 2,8, o que é fé? É eu dizer para você que lá em Efésios 2,8 está escrito que nós somos salvos, justificados, pela fé. Então, ou seja, o que é fé? É eu dizer para você que você já é salvo pela graça. O que é graça? É um favor imerecido que nem eu, nem você merecia. Ou seja, foi o feito de Cristo na cruz, tá? Que veio fazer com que eu, gentil, você também gentil, viesse fazer parte da comunidade de Israel. Então, ou seja, por que pela fé? Porque se eu disser para você que você já é salvo, tá? Não que não seja por obras, não pelo que você faz, é pelo feito de Cristo na cruz. Então, você tem que crer que é pelo feito de Cristo na cruz. Não é pelo que você faz que você é salvo. A fé é isso, fé é você acreditar que você já é salvo pelo que Jesus de Nazaré fez naquela cruz, não pelo que você faz. Porque muitas pessoas, eu posso dizer que eu já disse isso, que ele já é salvo pela graça, tá? E eles não acreditam. Não acredita por quê? Porque para eles serem salvos, achar que são salvos, que irão ser salvos, eles têm que fazer algo. Eles têm que levantar as mãos em um templo religioso e aceitar Jesus. Isso não é bíblico, isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção do sistema religioso. Então, ou seja, meus amados, muitos acreditam que para ser salvo tem que se batizar nas águas. Mas está escrito em Romanos 6,3 que nós já somos batizados na cruz de Cristo. Ou seja, o que é ser batizado na cruz de Cristo? É aquele derramamento de sangue naquela cruz que me justificou e justificou você também. Então, ou seja, você tem que crer pela palavra. Assim como esta mulher aqui de Samaria creu pela palavra quando Jesus disse, eu sou. Ou seja, eu sou o Messias. E na mesma hora ela creu. Jesus não precisou fazer nada para que ela viesse crer. E nem tampouco esses muitos aqui de João 4,39, que diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Não foi nem de Jesus, pela palavra da mulher. Eles creram que de fato e de verdade aquele era o Messias que o povo esperava. Então, meus amados, a Bíblia ela é muito clara. Se você olhar, tá? Ou seja, lá em João 4,39, você vai ver isso aí. Ou seja, podemos ver que os samaritanos creram em Jesus pela palavra.
Então é pela palavra, por isso que a fé, está escrito que a fé ela vem pelo ouvir. A fé não vem pelas obras. A fé não vem pelo que eu faço. A fé não vem pelo que você faz, tá? Porque senão não seria graça. Então, ou seja, por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Foi o que aconteceu com a mulher de Samaria e foi o que aconteceu com esses muitos também de João 4,39, dos samaritanos que creram que aquele de fato era o filho de Deus, tá? Pela palavra da mulher e não pela palavra de Cristo. Então, meus amados, isso aí você não pode negar porque é bíblico, tá bom? E ainda em João 4,41, olha o que diz aí, João 4, tá? 41, ou seja, olha só o que está escrito, e muitos mais, tá? E muitos mais, veja bem, hein? Vou ler aqui todo o contexto aqui, o contexto em cima aqui, olha só. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram que ele era de fato o Filho de Deus, tá? Pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo que tinha feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe e rogaram que ele ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais, tá? Muito mais do que aqueles muitos de João 4,39, tá escrito aqui em João 4,41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Não foi por causa de um milagre que ele fez, não foi por causa de uma obra que ele fez. Muito mais creram nele por causa da tua palavra. É por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, meus amados, fé não é obras. A fé não é algo que você vai fazer. Tá? A fé ela vem pelo ouvir a palavra, como está escrito aqui em João 4,41, tá? Que diz assim, que muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Foi por causa da palavra, não foi por causa de algo, por causa de um milagre que ele fez. Por isso, meus amados, que você não vai ser salvo porque você se batiza, porque você levanta a tua mão em um tempo religioso e aceita Jesus. Você, meu amado, é salvo pelo feito de Cristo na cruz. Você é justificado, Romanos, ou seja, Efésios, tá lá em Efésios 2,8, você é justificado pela graça, pelo derramamento do sangue na cruz, não pelo que você faz. Por isso que a fé é para poucos, não para muitos. Tá bom? E ainda, meus amados, ou seja, em João, tá? 4,46, olha aí João 4,46, tá? Para que você tenha esse perfeito entendimento. Olha o que diz aí João 4,46. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde das águas fizeram vinho, e havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não verdes sinais e milagres, não crereis? Jesus falou para aquele homem, se você não vê um milagre e uns sinais, não crereis? Olha então o que continua aqui, no 49. E disse-lhe o régulo, Senhor, desça antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu, preste muita atenção, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então, ou seja, olha só, este homem que tinha um filho ali que estava enfermo, tá? Quando Jesus disse, vai, ele foi. Então, ou seja, está escrito aqui, e disse-lhe o régulo, Senhor, desça antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então, ou seja, Jesus disse, vai porque o teu filho vive. Então aquele homem, ou seja, ele poderia, né, imaginar ou falar para Jesus, mas você nem foi lá.
Você não desceu, como é que ele vive? Poderia ter dúvida. Não, mas ele creu, ele acreditou nas palavras de Jesus de Nazaré e foi-se. Tá entendendo isso aí? E quando ele chegou lá, o filho dele estava curado. O que você vai ver aqui para baixo aqui, olha só. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Tá vendo aí? Então, meus amados, muitas pessoas que correm atrás, tá, de coisas visíveis, ou seja, Deus manda te dizer, Deus me revela isso, Deus me revela aquilo, são pessoas de fato e de verdade que não têm entendimento nas escrituras, que nem sequer lê Bíblia. Bíblia passa longe dessas pessoas, tá? Então, ou seja, nós gentios somos justificados pela fé, pela graça. É pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia, você, como gentil, também não merecia. Como você vê aqui, tá? Jesus disse, vai, o teu filho vive. Aquele homem simplesmente acreditou naquela palavra de Jesus e foi-se. Chegando lá, os teus empregados vieram ao teu encontro e disse que o filho dele tinha sido curado. Então, ou seja, aquele homem, meus amados, ele acreditou na palavra, ele acreditou naquela palavra que saiu da boca de Jesus, vai, o teu filho vive. Pensa que fé é essa? Ele não respondeu mais nada para Jesus, ele simplesmente veio. Por isso que eu sempre digo que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Temos esse tipo de exemplo aqui na Bíblia. Está entendendo isso aí? Além de Jesus ele estava em cumprimento de lei, ele veio para provar também que não seria por obras, mas sim por fé. Depois, é claro, do feito dele na cruz. Para nós, gentios. Está entendendo isso aí? Então, olha aí também, meus amados, tá? Em João, tá? Para que você, ou seja, né, aqui que nós acabamos de ler aqui, o que vemos foi um pai com seu filho doente, né? Ele também creu na palavra de Jesus, ou seja, este pai não precisou ver para crer. Esse pai não precisou ver Jesus fazendo um milagre para crer em Jesus. Ele simplesmente apossou daquela palavra que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Ele creu. Por quê? É pela fé. É a fé. É a fé que nos põe, ou seja, é a fé que nos mantém de pé diante de muitas tribulações, de muitas provações, de muitas tentações. Essa é a fé da Bíblia. Esta é a fé que fala que eu e você somos justificados pela graça, pela fé. Tá bom? Então, meus amados, diferente, né, do povo judeu, que o povo judeu não, para crer em Jesus, eles precisavam de ver alguma coisa, como está escrito lá em Mateus 27, do 40 ao 43. Olha o que está escrito lá em Mateus, vamos aqui rapidinho, tá? Mateus 27, tá? Do 40, para que você entenda aí, ao 43. Olha só, o que é Mateus 27, né? 40, 27, 40, 43. Olha o que diz aí Mateus 27, 40, 43. E voltando para os seus discípulos, tá? Vejamos aqui, Mateus, eu estava lendo 26 aqui. Mateus 27, 40, 43. Olha o que o próprio Cristo disse aí. Olha o que o pessoal fez aí. Olha aí, 40, 43. E dizendo tu que destróis o templo em 3 dias, reedifica e salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Aqui era o povo judeu criticando, depois você pode ler o contexto todo, que era a crucificação de Cristo. Tá? Então aquele povo criticava Jesus, se tu és filho de Deus, desça da cruz. Então, ou seja, para aquele povo judeu crescer em Jesus, eles queriam ver alguma coisa. E hoje existe muito gentil por aí. Se eles entram em um templo, tá, religioso aí, e não vê nada, vê uma pregação da graça, por exemplo, dizendo que você já é salvo pela graça, que não precisa você fazer nada,
tá como, por exemplo, ensinado como batizar, aceitar, buscar Deus em monte, tá bom? Eles não acreditam, eles acham que eles têm que fazer algum sacrifício. Quando Jesus olha para mim, olha para você, quando o Criador olha para mim, olha para você, ele não vê o que você faz, nem o que eu faço, ele vê o que o Filho dele fez na cruz. Tá entendendo isso aí? Então, vejamos aí. E dizendo, tu destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo se tu és filho de Deus. E na mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciães e fariseus, escarnecendo dizia, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Então, ou seja, muitos do povo judeu só iria acreditar de fato e de verdade que aquele era mesmo o Messias, o Filho de Deus, se ele descesse da cruz. Ou se ele fizesse algo para aquele povo ver. Então, nos dias de hoje, existem muitas pessoas assim também, correndo não atrás da fé, mas atrás de algo visível que possa ver. Infelizmente, é a realidade. Eu espero que essas palavras, meus amados, venham fazer com que você tenha o interesse de querer ler um pouco mais da Bíblia que você tem em casa, para que você não venha a ser levado por qualquer tipo de doutrina, ok? Fiquem todos na paz do nosso Cristo ressuscitado.